Descubra o que Jesus ensinou na parábola da ovelha perdida e o poder de se sentir amado novamente. E quando você sente que já foi longe demais, quando a alma carrega a impressão silenciosa de que se afastou mais do que deveria, de que perdeu o caminho, de que já não sabe onde pertence, essa sensação atravessa épocas e corações porque revela uma verdade profunda da experiência humana. Todos, em algum momento, se percebem perdidos dentro de si mesmos. Perdidos em escolhas que não queriam ter feito. Perdidos em emoções que não sabem como controlar. Perdidos em culpas que não conseguem deixar para trás. Perdidos em caminhos que pareciam promissores, mas que se revelaram áridos e solitários. E é justamente nesse território emocional que Jesus decide falar sobre uma ovelha que se afastou. Não uma rebelião gritante, um afastamento silencioso, um distanciamento que começa pequeno e termina maior do que ela consegue suportar. Jesus conta a parábola da ovelha perdida para alcançar quem se sente deslocado da vida espiritual, preso em ciclos de autocrítica, insegurança ou cansaço emocional. Quem olha para si mesmo e pensa: será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que existe um caminho de volta para alguém como eu? A força desta parábola está exatamente no fato de responder essas perguntas não com teoria, mas com movimento. Um movimento de amor que não espera arrependimento para começar o resgate. Um movimento que nasce do coração de um pastor que não suporta perder um só dos seus. Um movimento que revela que Deus não se conforma com a sua ausência. Ele não aceita a distância como parte natural do relacionamento. Ele vai atrás. Ele procura, ele chama pelo nome, ele encontra. O que Jesus apresenta aqui é uma verdade que transforma o modo como enxergamos nossa própria história espiritual. O afastamento não muda o valor da ovelha. O erro não redefine sua identidade. A distância não apaga o laço. A fraqueza não diminui o amor do pastor. Ele sente sua falta antes que você perceba sua própria ausência. Ele enxerga onde você caiu antes que você admita que está caído. Ele inicia a busca antes que você encontre forças para pedir ajuda. É por isso que esta parábola cura, porque ela devolve ao coração cansado a certeza de que ninguém está perdido demais para ser encontrado. O Deus revelado por Jesus não é um observador distante, esperando que você volte para provar que merece misericórdia. Ele é o pastor que deixa 99 em segurança para encontrar uma só que se perdeu. Ele é o Deus que move céus e terras pelo valor de um único coração. A lógica dele não é a lógica da maioria, é a lógica do amor individual, pessoal, íntimo. O pastor biblicamente representado não mede eficiência por quantidade, mas por presença. Ele não celebra o número de ovelhas que ficaram. Ele lamenta a ausência da que partiu. E essa lógica desafia nossa mente e cura nosso espírito, porque nos lembra de que não somos substituíveis na intenção de Deus. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, distante. Talvez se veja espiritualmente exausto, emocionalmente disperso ou interiormente desconectado. Talvez tenha se perdido em suas próprias feridas, em suas próprias pressões, em suas próprias tentativas de ser forte. Mas hoje, Jesus coloca esta parábola diante de você para lembrar que a busca não começa no momento em que você encontra forças para voltar. Começa no momento em que ele sente sua falta. E ele sentiu, ele viu, ele se moveu, ele veio. Antes de seguirmos adiante, permita que esta oração construa um espaço de verdade dentro de você, abrindo caminho para o que Deus deseja revelar. Senhor, abre meus olhos para reconhecer o teu amor que me busca. Que a tua voz alcance os lugares da minha alma onde eu me perdi. E que no teu cuidado eu encontre coragem para ser encontrado. Agora, enquanto avançamos para o próximo capítulo, leve consigo uma verdade simples e profunda. Deus não está esperando que você volte perfeito. Ele está vindo ao seu encontro exatamente como você está, porque amor verdadeiro não exige força. Ele devolve, não exige retorno. Ele acompanha, não exige que você se encontre. Ele te encontra primeiro. O olhar do pastor,
O Deus que percebe uma ausência no meio de 99. A parábola começa com uma cena que, à primeira vista, parece comum. Um pastor em meio ao seu rebanho. Mas Jesus nunca apresenta uma imagem comum sem esconder dentro dela uma revelação profunda. O que torna essa parábola poderosa é que o olhar do pastor não se concentra no que permanece, mas no que falta. Ele não celebra as 99 ovelhas que estão seguras. Ele sente a ausência de apenas uma. E essa é a primeira chave espiritual deste ensinamento. Deus não mede amor por quantidade, mas por singularidade. Ele não ama em massa, ele ama individualmente. Ele não conta ovelhas, ele conhece ovelhas. A Bíblia descreve o pastor como aquele que tem olhos treinados para perceber detalhes. Ele sabe quando uma ovelha está inquieta, quando está ferida, quando está estranha ao comportamento habitual, quando está prestes a se afastar, e quando ela some, ele é o primeiro a notar. Antes mesmo da ovelha perceber que se perdeu, o pastor já está consciente da distância. Essa percepção antecipada revela o caráter de Deus apresentado por Jesus. Ele enxerga sua ausência antes que você reconheça sua fuga. Ele detecta sua dor antes que ela se torne insuportável. Ele percebe seu desgaste emocional antes que você admita que está cansado. Esse olhar atento aparece ao longo de toda a Escritura. Em João capítulo 10, Jesus declara ser o bom pastor que chama cada ovelha pelo nome e cuja voz elas reconhecem. Ele não opera por generalização. Ele sabe distinguir cada timbre de alma, cada nuance de fragilidade, cada movimento interno que denuncia quando alguém está se afastando. Quando o salmista declara no Salmo 139 que Deus o sonda e o conhece, está falando exatamente desse olhar que consegue perceber desvios internos antes mesmo que se tornem visíveis. Nada passa despercebido. Nada é ignorado. Nada é pequeno demais para que Deus note. Enquanto muitos imaginam um Deus que observa de longe, essa parábola revela um Deus que conta presenças e também conta ausências. Ele percebe quando a sua fé enfraquece. Ele nota quando sua esperança perde brilho. Ele vê quando sua alma começa a ceder ao cansaço. Ele entende quando sua oração se torna silenciosa, não por paz, mas por exaustão. E ele sente a sua falta como alguém sente falta de algo que faz parte de si. A ausência da ovelha causa um movimento imediato no coração do pastor. Não é indiferença, é relacionamento. O valor de um não diminui diante de muitos. Ele percebe você. O fariseu da época de Jesus não compreenderia esse tipo de amor. Seus olhos estavam treinados apenas para ver números, comportamento, cumprimento de regras. Mas o olhar do pastor é treinado para ver pessoas. Ele não pergunta por que você se perdeu. Ele pergunta: onde você está? Ele não calcula o custo do resgate. Ele calcula o valor da sua vida. Ele não decide agir quando tem tempo. Ele age porque você faz falta. A ausência de uma única ovelha é suficiente para interromper sua rotina, reorganizar sua agenda e movê-lo na direção do que está vulnerável. Esse olhar também confronta a forma como, muitas vezes, enxergamos a nós mesmos. Existem momentos em que acreditamos que nossa ausência não importa, que nossa dor não afeta ninguém, que nosso afastamento é irrelevante, que nossa luta é pequena demais para chamar a atenção divina. Mas Jesus desmente tudo isso ao revelar que o pastor percebe o que ninguém mais notou. Ele não está distraído, ele não está distante, ele não está sobrecarregado demais para sentir sua falta. O amor dele é capaz de enxergar onde você se perdeu, mesmo quando ninguém mais percebeu. E à medida que esse olhar é revelado, algo dentro de nós começa a ser restaurado. Porque perceber que Deus sente a nossa ausência devolve ao coração o senso de valor, de pertencimento, de importância espiritual. Ele te percebe não porque você é perfeito, mas porque você é amado. Ele te percebe não porque você nunca falha, mas porque você pertence a Ele. E é esse pertencimento que desperta o movimento do resgate. Agora que você compreende o olhar do pastor, estamos prontos para mergulhar em uma das verdades mais delicadas e humanas desta parábola. Como a alma se perde aos poucos, silenciosamente,
até perceber que está distante demais para voltar sozinha. O afastamento silencioso, como a alma se perde aos poucos sem perceber. A ovelha perdida não se afasta porque deseja desafiar o pastor. Ela não foge em rebeldia ou desprezo. Ela não rompe laços intencionalmente. Ela se perde porque se distrai, porque segue um pequeno som, um cheiro diferente, uma grama mais verde alguns passos adiante, um desvio mínimo que no início parece inofensivo. É assim que Jesus apresenta o afastamento, não como ruptura, mas como distração. E esse é o retrato exato da jornada humana. Poucos se afastam de Deus por rejeição deliberada. A maioria se perde aos poucos, sem perceber, até que o silêncio interior se torna mais alto do que a própria voz. A alma não se perde de uma vez. Ela se desloca gradualmente. Primeiro, uma oração adiada. Depois, um hábito abandonado. Em seguida, uma ferida não tratada. Um cansaço não reconhecido, um medo não confessado, uma frustração engolida. E de passo em passo, o coração vai saindo do trilho onde antes caminhava com segurança. A paz vai desaparecendo em pequenas migalhas. A sensibilidade espiritual vai diminuindo. A clareza vai se tornando névoa. E, quando finalmente percebe, a alma olha ao redor e já não consegue identificar o caminho de volta. A Bíblia nos dá exemplos claros dessa dinâmica. Jonas não fugiu de Deus por desprezo. Ele se afastou porque tinha medo. Medo de enfrentar sua missão. Medo de fracassar. Medo de não estar à altura. Seu afastamento foi emocional antes de ser geográfico. A distância exterior foi apenas consequência da distância interior. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, também não fugiu por rebeldia. Ele fugiu porque estava exausto, porque tinha enfrentado demais, porque sentia que sua força havia acabado. Sua fuga não foi um ato de rejeição, mas um pedido silencioso por descanso. A alma que se perde raramente está em rebelião. Ela está cansada, ferida ou distraída. Jesus sabe disso. Ele conhece a jornada emocional do coração humano. Ele sabe que existem momentos em que o peso acumulado da vida nos faz caminhar para longe sem perceber. Que existem dias em que o medo se disfarça de autoproteção. Que existem noites em que a dor se confunde com o esquecimento. Que existem temporadas em que o cansaço cria uma distância que não desejamos, mas que não sabemos como evitar. E é por isso que a parábola da ovelha perdida é tão precisa. Ela não fala de culpa. Ela fala de humanidade. Ela não fala de falha moral. Ela fala de fragilidade natural. A ovelha não percebe que está se afastando porque ainda consegue ouvir o grupo ao longe. Ainda consegue ver o pastor a uma distância segura. Ainda sente que tem tempo para voltar. E a alma faz a mesma coisa. Ela acredita que o desvio pequeno não fará diferença, que ainda está perto o suficiente, que amanhã retoma, que depois volta ao ritmo. Mas o desvio pequeno, quando repetido, se torna uma distância que os sentidos já não conseguem medir. A alma percebe que está perdida quando já não consegue identificar a voz que antes era familiar. E esse é um dos pontos mais profundos da parábola. O afastamento silencioso faz com que a voz do pastor se torne menos nítida. Não porque ele deixou de falar, mas porque a distância altera o som. A alma perdida não se sente culpada. Ela se sente confusa. Ela não sabe se foi longe demais. Não sabe como pedir ajuda. Não sabe se ainda pode voltar. E esse estado emocional é tão real que Jesus transforma uma metáfora simples em uma radiografia espiritual da humanidade. Talvez você esteja vivendo esse mesmo processo. Talvez não tenha percebido o momento exato em que começou a se afastar. Talvez tenha sido uma dor que você não soube lidar, uma oração não respondida, uma frustração que te feriu mais do que admitiu, uma preocupação que te consumiu devagar, uma responsabilidade que esgotou suas forças. E sem perceber, você foi caminhando para longe da presença, não por falta de amor, mas por excesso de peso. Mas aqui está a beleza desta parábola. Jesus não culpa a ovelha por ter se perdido. Ele a compreende, ele a busca, ele a encontra. Ele sabe que a distância não foi resultado de desprezo, mas de fragilidade.
e Ele sabe exatamente como te trazer de volta. A alma só precisa estar disposta a ser encontrada. Para abrir espaço para essa compreensão, acolha esta oração. Senhor, revela-me os passos em que me afastei sem perceber. Toca as áreas da minha alma que se perderam no cansaço, na distração ou na dor, e guia-me novamente pela tua voz. Agora que você entendeu como o afastamento silencioso acontece, estamos prontos para avançar ao próximo capítulo, onde veremos o que realmente acontece quando a alma se percebe sozinha demais para voltar por conta própria. O desespero do desamparo. Quando o lugar distante se torna perigoso demais para voltar sozinho. Há um momento na jornada da ovelha perdida em que ela finalmente percebe onde está. A distância já não é apenas um espaço geográfico, é um peso emocional, é um estado interior, é um silêncio que dói. A ovelha que antes se distraía, agora sente medo. O ambiente que parecia seguro agora se torna ameaçador. A grama que parecia atraente já não sacia. A liberdade que parecia agradável agora revela seu custo. O afastamento que parecia pequeno se transforma em solidão profunda. E é aqui que a alma se reconhece, perdida, vulnerável e incapaz de voltar por conta própria. Esse é o ponto exato da parábola onde muitos se encontram hoje. O lugar distante não começa assustador. Ele se torna assustador com o tempo. Ele ganha sombras. Ele ecoa inseguranças. Ele intensifica culpas. Ele amplifica medos. O coração começa a perceber que foi longe demais, não porque Deus o rejeitou, mas porque a alma já não consegue encontrar o caminho de volta. A sensação de estar perdido não é apenas espiritual, é emocional, é mental, é existencial. É aquele momento em que você olha para a sua própria vida e pensa: como cheguei até aqui? A Bíblia retrata essa sensação com clareza em momentos marcantes da história espiritual de personagens que também se viram emocionalmente distantes. Elias no deserto, em 1 Reis. Capítulo 19 é um dos exemplos mais comoventes. Ele tinha acabado de enfrentar uma batalha espiritual gigantesca. Tinha sido instrumento de Deus. Tinha visto milagres. Mas o esgotamento emocional o levou a um ponto de colapso. Ele fugiu, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Ele não estava rejeitando Deus. Ele estava esgotado demais para continuar. Aquela distância emocional foi resultado de cansaço, não de rebeldia. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, também experimentou esse ponto de ruptura. No início, a terra distante parecia libertadora. Mas quando a fome apertou, quando o dinheiro acabou, quando a solidão tomou forma, ele percebeu que estava em um lugar perigoso demais para permanecer. E mais ainda, perigoso demais para voltar sozinho. Ele tinha ciência de sua miséria, mas não tinha força para retornar. Ele tinha consciência da distância, mas não tinha direção. É exatamente esse estado que muitas almas experimentam. Sabem que estão longe, mas não conseguem voltar. O desamparo surge quando a alma percebe o tamanho do vazio que foi construído passo a passo. Quando a pessoa olha ao redor e não encontra a voz familiar do pastor. Quando os medos parecem mais altos do que as memórias de fé. Quando o coração percebe que não está apenas cansado, está vulnerável. A vulnerabilidade nesse ponto é paralisante. Não há coragem para avançar. Não há clareza para decidir. Não há energia para pedir ajuda. A alma está emocionalmente no chão. Mas é exatamente nesse cenário que o amor de Deus se revela com mais força. Jesus descreve a ovelha perdida não apenas para mostrar o erro, mas para revelar a condição emocional da perdida. O pastor não a encontra caminhando, ele a encontra caída. Ele não a encontra forte, ele a encontra frágil. Ele não a encontra pedindo ajuda, ele a encontra silenciosa. Isso significa que Deus não espera que você volte caminhando. Ele sabe que existem momentos em que você não consegue. Ele sabe que algumas distâncias internas são grandes demais para serem percorridas sem ajuda. Isso não te torna indigno, te torna humano. A alma que se perde não está apenas longe de Deus, ela está longe de si mesma,
longe da paz que já sentiu, longe da clareza que já teve, longe da força que já experimentou. E essa distância cria uma sensação de desamparo que faz a pessoa acreditar que não tem mais retorno. Mas é nesse ponto que o pastor entra em cena. Ele não aparece quando a ovelha encontra forças. Ele aparece quando ela perde. Ele não aparece quando ela consegue chamar. Ele aparece quando ela não consegue mais falar. Ele não aparece quando ela se movimenta. Ele aparece quando ela para completamente. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez esteja emocionalmente cansado demais para tentar voltar. Talvez esteja espiritualmente confuso demais para entender o que aconteceu. Talvez esteja psicologicamente ferido demais para dar novos passos. Talvez esteja tão distante que acredita que Deus não sabe mais onde você está. Mas Ele sabe, e Ele está vindo. Esta parábola não fala do esforço da ovelha, fala da iniciativa do pastor. Não fala sobre sua capacidade de retornar. Fala sobre o amor que se recusa a te deixar perdido. Acolha esta oração para fortalecer seu coração neste momento de leitura. Senhor, visita os lugares onde me sinto desamparado. Entra nas regiões da minha alma onde eu já não tenho forças. Sustenta-me onde eu desmoronei e encontra-me onde eu não consigo me encontrar. Agora que entendemos a profundidade do desamparo, seguiremos para o próximo capítulo, onde veremos a beleza divina do movimento que muda tudo. A busca incansável do pastor, a busca incansável, o Deus que não espera arrependimento para começar o resgate. A beleza mais profunda desta parábola não está apenas na ovelha que se perde, mas no pastor que se levanta imediatamente para buscá-la. Jesus descreve um movimento que rompe completamente a lógica humana. O pastor não espera a ovelha perceber que está distante. Ele não espera que ela clame por socorro. Ele não exige arrependimento prévio. Ele não pede explicações. Ele não exige que ela volte caminhando. Ele toma a iniciativa antes que qualquer reação exista. Essa é a essência do amor divino que Jesus revela. Um amor que não aguarda, um amor que age. A busca do pastor é intencional, determinada e pessoal. Ele deixa 99 em segurança para ir atrás de uma única ovelha que se perdeu. Aos olhos humanos, isso parece irracional. Por que arriscar tanto por tão pouco? Por que investir tanto em alguém que se desviou? Por que valorizar tanto uma alma que se afastou sem perceber? Mas é exatamente isso que torna o amor de Deus impossível de ser medido. Ele não ama pela lógica. Ele ama pela essência. Ele não ama porque somos muitos. Ele ama porque somos únicos. Essa iniciativa divina se repete em toda a Escritura. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes em Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75, ele se afasta emocionalmente do Mestre, tomado pela culpa. Mas quem vai ao seu encontro após a ressurreição é o próprio Jesus. Ele o encontra na praia, prepara uma refeição e o restaura antes mesmo de exigir respostas. Jesus não esperou que Pedro se recompusesse. Ele foi buscá-lo exatamente no estado em que estava. A busca sempre nasce do coração de Deus, não da força humana. Outro exemplo poderoso está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. Eles se afastam. Eles têm vergonha. Eles acreditam que perderam o direito ao amor de Deus. Mas quem os procura no jardim é o próprio Senhor, chamando pelo nome, perguntando onde estão. A busca começa antes da culpa ser confessada. A voz de Deus percorre a distância que a alma não consegue atravessar. Ele entra no esconderijo que o medo construiu e chama o ser humano de volta para a luz. A busca incansável do pastor na parábola da ovelha perdida revela o caráter ativo da graça. Graça não é recompensa, é movimento, é iniciativa divina, é o amor indo atrás do que se afastou antes que o afastamento se torne definitivo. Jesus está ensinando que a salvação, a restauração e o retorno sempre começam do céu para a terra, nunca o contrário. A busca representa o amor que atravessa montes, vales, riscos e distâncias emocionais
para alcançar um único coração. E é aqui que a parábola toca profundamente a alma. Não é você quem garante a conexão com Deus. É Ele quem garante a conexão com você. Não é sua força que te mantém perto. É o amor dele que te busca quando você se perde. Não é seu desempenho espiritual que preserva a relação. É o olhar atento que percebe o primeiro sinal de afastamento e se move imediatamente na sua direção. Esse movimento do pastor cura a raiz mais profunda da insegurança humana, o medo de ser abandonado. A busca também revela o valor absoluto da vida humana. Ele não envia outra ovelha atrás da perdida. Ele não envia um servo. Ele não envia um mensageiro. Ele vai pessoalmente. A implicação espiritual é poderosa. Quando Deus decide resgatar você, Ele não terceiriza o amor. Ele mesmo entra no território da sua dor. Ele mesmo caminha pelas regiões onde sua alma se perdeu. Ele mesmo entra no vale onde seus medos te aprisionaram. Ele mesmo te procura com paciência, sensibilidade e persistência. A busca do pastor também refuta a crença de que é necessário estar melhor para voltar para Deus. A ovelha não precisa se estabilizar, não precisa levantar, não precisa gritar, não precisa trilhar metade do caminho. Ela só precisa existir. Ela só precisa ser amada. O pastor lida com o resto. Ele faz o que ela não consegue fazer. Ele se move onde ela não tem forças. Ele percorre o caminho que ela não sabe mais percorrer. Talvez você esteja em um momento da vida em que sente que falhou demais, que se afastou demais, que não tem mais coragem de voltar, que as vozes internas dizem que não há retorno. Mas esta parábola expõe uma verdade maior do que qualquer medo. Você não é responsável por encontrar Deus. Ele é responsável por encontrar você. Ele está vindo. Ele está perto. Ele está chamando. Ele está caminhando em direção ao lugar onde sua alma se perdeu. E agora que compreendemos a busca, estamos prontos para mergulhar na cena mais transformadora deste resgate. O encontro entre o pastor e a ovelha, que já não tinha forças sequer para tentar voltar. O encontro que restaura, o momento em que Deus encontra quem já perdeu forças para gritar por ajuda. Há um instante na parábola que carrega uma das imagens mais belas e emocionantes de toda a mensagem de Jesus. É o momento em que o pastor finalmente encontra a ovelha perdida. Não é um encontro marcado, não é um reencontro preparado, não é resultado de um pedido. A ovelha não corre até ele, ela não explica o que aconteceu, ela não tenta se defender, ela não levanta para demonstrar força. Ela está simplesmente ali, caída, vulnerável, cansada e silenciosa. E é nesse estado que o pastor a encontra. Isso significa que Deus não nos encontra quando estamos prontos. Ele nos encontra quando estamos precisando. Jesus descreve esse encontro com simplicidade, mas dentro dessa simplicidade existe um oceano de significado espiritual. O pastor não chega repreendendo, não chega cobrando, não chega perguntando por que ela se afastou. Ele chega tocando, ele chega acolhendo, ele chega recolhendo, ele chega carregando. A primeira ação do pastor não é palavra, é cuidado. Ele coloca a ovelha em seus ombros e a traz de volta para casa. Isso revela que a restauração não é construída por argumentos, mas por acolhimento. Não nasce de explicações, mas de amor. Não é acionada pelo esforço humano, mas pela iniciativa divina. Essa postura do pastor ecoa em diversos momentos da Bíblia. O pai do filho pródigo, em Lucas, capítulo 15, não espera o filho terminar o discurso preparado. Ele não espera a confissão completa. Ele não exige justificativas. Ele corre, ele abraça, ele beija, ele cobre, e só depois trata da restauração. Da mesma forma, Jesus, ao encontrar Pedro na praia em João capítulo 21, não inicia o diálogo lembrando a negação. Ele oferece alimento. Ele oferece presença. Ele oferece nova oportunidade. Deus sempre restaura com amor antes de restaurar com direção. O encontro da ovelha com o pastor revela que Deus chega exatamente na medida da nossa fragilidade. Ele não exige da alma aquilo que ela não pode oferecer.
Ele não cobra a voz de quem perdeu a capacidade de clamar. Ele não exige passos de quem já não consegue caminhar. Ele carrega, e esse carregar é símbolo da ação divina sobre aquilo que já fugiu do controle humano. Muitas vezes, a restauração começa quando você para, quando você admite que não sabe mais como sair, quando você não tenta mais simular força, quando você se coloca diante de Deus na verdade do seu cansaço, porque é nesse terreno que o amor encontra espaço para agir. Quando o pastor levanta a ovelha do chão e a coloca sobre os ombros, ele está fazendo mais do que retirá-la do perigo. Ele está devolvendo dignidade. Uma ovelha caída é presa fácil, é vulnerável, é frágil. Mas nos ombros do pastor, ela volta a ocupar um lugar de honra. Ela é carregada no ponto mais alto do corpo dele. Ela é transportada não como peso, mas como tesouro. E esse detalhe revela a intenção divina. Deus não te resgata para te humilhar. Ele te resgata para te dignificar. Ele te eleva não para exibir sua força, mas para te proteger durante o caminho de volta. Esse encontro também mostra que a restauração de Deus não depende da sua condição emocional. Você pode estar quebrado, confuso, sem direção. Pode estar se sentindo indigno, sujo, fraco, silencioso. Pode estar tão distante de si mesmo que não sabe como orar. Mas a restauração não começa na sua força. Começa na presença de Deus. Começa quando Ele te encontra no ponto onde sua alma parou. Começa quando Ele toca suas feridas com a sensibilidade que só o amor verdadeiro tem. Começa quando Ele se aproxima sem pressa, sem juízo, sem cobrança. E talvez você precise experimentar esse encontro exatamente agora. Talvez sua alma esteja caída em algum vale interno. Talvez suas emoções estejam te pressionando além do limite. Talvez sua mente esteja cansada demais para acreditar em retorno. Talvez você tenha perdido a capacidade de pedir ajuda. Mas a parábola garante: Deus está vindo ao seu encontro. E quando Ele chega, Ele não pede que você se recomponha. Ele te carrega. Ele te envolve, Ele te devolve ao lugar onde você sempre pertenceu. Acolha esta oração para permitir que esse encontro alcance seu espírito. Senhor, encontra-me nos lugares onde minha alma parou. Toca minhas fraquezas com teu cuidado. Levanta-me com teu amor e guia-me pelos teus ombros até o lugar onde pertenço. Agora que entendemos a profundidade desse encontro restaurador, estamos prontos para seguir ao próximo capítulo e descobrir a alegria divina que explode no coração do pastor quando uma única vida é resgatada. A alegria do retorno, porque o céu celebra mais um resgate do que 99 permanências. Existe um detalhe na parábola da ovelha perdida que revela um mistério profundo do coração de Deus. O pastor não apenas encontra a ovelha, ele celebra. Ele chama amigos, vizinhos, conhecidos e anuncia com alegria que a ovelha voltou para casa. Essa reação é extraordinária, porque rompe completamente a lógica humana. Para nós, seria natural valorizar mais as 99 ovelhas que permaneceram firmes, estáveis e seguras. Mas para Deus, o retorno de uma única ovelha é motivo de festa maior do que a constância das 99. Jesus está revelando que o movimento do resgate possui uma glória espiritual que toca o céu de maneira única. O retorno de alguém que estava perdido gera alegria maior do que a permanência daqueles que nunca se afastaram. A razão disso não é desmerecer os que permanecem, é exaltar o amor que transforma. É celebrar o reencontro com quem acreditava estar distante demais. É honrar o ato de restaurar alguém que já não tinha forças para voltar. A festa não é pela perda, é pela vitória. Não é pela ferida, é pela cura. Não é pela distância, é pela travessia. O retorno de uma única vida reacende no coração de Deus a alegria de ver sua criação sendo resgatada da escuridão para a presença. Essa alegria é tão intensa que Jesus afirma, em Lucas capítulo 15, que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa celebração também aparece em outras narrativas bíblicas. Quando o filho pródigo volta para casa,
Em Lucas capítulo 15, o pai ordena festa imediata. Ele veste o filho com a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo e prepara um banquete. Nada disso era racional. Nada disso era econômico. Nada disso era proporcional à situação. Mas tudo isso era espiritual. A festa representa o coração do Pai diante de toda a alma que retorna. Ele não volta humilhado. Ele volta restaurado. Ele não volta como servo. Ele volta como filho. Ele não volta desonrado. Ele volta celebrado. O retorno não é tratado como fracasso, mas como glória. Esse padrão se repete em toda a Escritura. Deus celebra não porque a pessoa errou, mas porque ela foi encontrada. Em Ezequiel, capítulo 34, Deus declara que Ele mesmo procurará suas ovelhas, as livrará e as fará repousar. E quando Ele declara isso, Ele o faz com alegria. A alegria de Deus não é estática, ela é movimentada pelo reencontro. Ela pulsa quando a distância é desfeita. Ela explode quando a comunhão é restaurada. A festa do céu não é teoria, é realidade espiritual ativa. Quando Jesus diz que há alegria no céu por uma única alma que se arrepende, Ele está falando de um movimento cósmico. Algo acontece na eternidade quando uma vida volta para as mãos de Deus. O céu vibra, os anjos celebram, a glória divina se manifesta, o coração de Deus se enche de satisfação. Isso significa que a sua volta, o seu retorno, o seu reencontro não é algo pequeno no reino, não é algo discreto, não é algo insignificante. É uma festa, é motivo de celebração, é o eco espiritual da vitória do amor sobre a distância. A alegria do retorno também traz cura para uma ferida silenciosa do coração humano, a sensação de ser um peso. Muitas pessoas acreditam que se tornaram um problema para Deus, que voltar o entristeceria, que pedir ajuda o cansaria, que reconhecer fraquezas o decepcionaria. Mas Jesus destrói essa mentira ao mostrar que o céu não recebe o retorno com suspiro de frustração. Recebe com explosão de alegria. Deus não suspira dizendo, lá vem ele de novo. Ele celebra dizendo, ele voltou. Não existe peso em retornar, só existe festa. Essa alegria também revela uma verdade essencial. Deus não te compara com as 99. A alegria do retorno é individual. Ele não diz, as outras ficaram porque você saiu. Ele diz, você voltou e isso é tudo. Ele não mede sua jornada pelas dos outros. Ele mede sua jornada pelo amor que sente por você. E isso quebra toda a sensação de inadequação, inferioridade ou vergonha. Você não volta para uma mesa onde será comparado. Você volta para uma mesa onde será celebrado. Agora que entendemos a alegria divina que envolve o retorno, estamos prontos para caminhar até o último capítulo, onde veremos como essa parábola nos convida a tomar uma decisão profunda. Permitir que Deus nos carregue de volta para casa e viver uma vida sustentada por esse amor que não desiste. O amor que te encontra, escolhendo deixar Deus te carregar de volta para casa. Jesus encerra a parábola da ovelha perdida, nos conduzindo ao ponto essencial de toda a experiência espiritual. Ninguém volta para Deus pela própria força. Ninguém retorna porque se sente digno. Ninguém reencontra o caminho apenas pela disciplina ou pela coragem. A volta não começa no chão onde a ovelha caiu. A volta começa nos ombros do pastor. É ele quem encontra. É ele quem levanta. É ele quem carrega. É ele quem devolve. A única escolha da ovelha é permitir-se ser encontrada. A única decisão dela é não fugir do toque que a resgata. Todo o restante é graça. Essa verdade muda completamente a forma como enxergamos nossa jornada. Muitas pessoas acreditam que precisam estar espiritualmente prontas antes de retornar a Deus, que precisam resolver suas fraquezas, superar seus medos ou corrigir seus erros antes de merecerem um novo começo. Mas Jesus desmonta essa lógica. Ele mostra que Deus não exige de você o que você não pode oferecer. Ele só pede entrega. Ele só pede sinceridade. Ele só pede abertura. O pastor não chega para avaliar. Ele chega para abraçar. Não chega para exigir. Ele chega para carregar.
Não chega para repetir o quanto você se afastou. Ele chega para te conduzir de volta para casa. A parábola da ovelha perdida é, acima de tudo, uma revelação da identidade de Deus. Ele não é o juiz que observa quem erra. Ele é o pastor que sofre quando alguém se perde. Ele não é o fiscal da perfeição. Ele é o pai da misericórdia. Ele não é o registro de falhas. Ele é o restaurador de almas. É por isso que toda pessoa que se sente distante, confusa ou cansada, encontra nessa parábola um convite para renascer. Não importa como você se sente. Não importa onde você caiu. Não importa o que aconteceu durante seu afastamento. O que importa é que Deus está vindo ao seu encontro. Ele está se aproximando do lugar exato onde você parou. E é aqui, nesse ponto final, que Jesus nos confronta com uma escolha profundamente amorosa. Permitir que Deus te carregue. Permitir que Ele te conduza. Permitir que Ele restaure o que você tentou resolver sozinho. Permitir que Ele cuide das áreas em que você não tem mais força. Permitir que sua voz seja mais alta do que seu medo. Permitir que seus ombros se tornem seu abrigo. Permitir que sua graça seja mais forte que sua vergonha. Permitir que seu amor seja mais verdadeiro que suas inseguranças. Se esta mensagem tocou seu coração, permita que ela se torne uma declaração espiritual. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho ser encontrado por Deus". Essa frase não é apenas uma resposta. É um marco interno. É um alinhamento do seu espírito com o amor que sempre esteve te procurando. É uma decisão que abre espaço para Deus te carregar de volta, não por merecimento, mas por pertencimento. E se esta mensagem trouxe luz, paz ou cura ao seu coração, permita que ela alcance outras pessoas que também precisam sentir o amor que resgata. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está vivendo um momento de distância espiritual e inscreva-se no canal para caminhar conosco em conteúdos que aprofundam sua fé e renovam sua alma. Quando você faz isso, você amplifica esta mensagem, ajudando outros a perceberem que nunca estiveram tão perdidos quanto imaginavam. Que o amor do pastor envolva todos os seus passos, que o cuidado dele restaure suas forças, que a voz dele guie seus caminhos, e que você descubra todos os dias que Deus não apenas te encontra, Ele te carrega, Ele te guarda, Ele te devolve ao lugar da presença, sempre, porque você nunca deixou de ser dele.